Olá, turma! Seja bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está acessando este vídeo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, compartilha, curte e se inscreve. Não esquece de acionar o sininho, dá o seu joinha se você gostou, compartilha com outras pessoas que também gostam de aprender mais de Deus. Este projeto que você acabou de acessar se chama Chokhmah, que significa sabedoria revelada de Deus. E a nossa intenção neste projeto é justamente, em vídeos curtos de 5 a 10 minutos, passar para você noções básicas, mas ao mesmo tempo profundas e fidedignas, depois de muito estudo e depois de muita inspiração do Espírito Santo também, porque o Espírito Santo é o nosso maior professor e é o nosso maior ajudador, é aquele que nos ajuda a entender a Deus, porque Ele mesmo é Deus. O Espírito Santo faz parte da Trindade, Ele é Deus, como tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas isso é assunto para uma outra aula. A gente vai falar sim, no momento oportuno, sobre a Trindade. Este assunto tão polêmico e às vezes tão mal entendido. Mas hoje eu quero falar para você sobre um termo que se chama Pentateuco. Não é pentacampeão, é Pentateuco. Mas como o próprio prefixo penta já está nos conduzindo, Pentateuco significa 5. Penta significa 5. 5 teucos significa 5 coisas relativas a Deus, a Teus. Teus é o nome Deus para o grego. Amém? Então, Pentateuco são 5 volumes relativos a Deus e relativos à lei de Deus. Então, Pentateuco significa os 5 volumes da lei de Deus. Quem foi que escreveu o Pentateuco? Atribuída a Moisés. Não necessariamente ele escrevendo a punho, mas ele recebeu essa revelação de Deus e foi o responsável pela propagação desta lei. Então, os 5 volumes do Pentateuco são atribuídos ao autor Moisés. Como Moisés foi ensinado, foi instruído pelo povo egípcio, que na época era a grande potência mundial, o Império do Egito, ele teve os melhores professores, a melhor instrução, porque ele foi adotado, lembrem, pela filha de Faraó. Lembram da história de Moisés, que ele foi achado ao lado daquele lago, naquela cesta de juncos, e que a princesa do Egito, né, a filha de Faraó, achou graça nele, não permitiu que matassem ele, como estavam matando as crianças do sexo masculino naquela época. Se você lembra dessa história em Gênesis, Moisés foi super bem instruído, foi super bem educado, e o Pentateuco ele tem um estilo que demonstra essa sabedoria, essa instrução nas letras e enfim, no ensinamento de alto padrão. Por isso Moisés é considerado o escritor do Pentateuco. Como eu tenho ensinado aqui, existem vários escritores da Bíblia, mas o autor é um só. É a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo. Mas isso também é assunto para uma outra aula. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Pentateuco. Então, o Pentateuco são 5 livros da lei, atribuída Lei de Moisés, também chamada de Torá pelos judeus, ok? E quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que trata cada um desses 5 livros
da Bíblia, os 5 primeiros livros, Pentateuco. Fica com essa noção, grava isso, Pentateuco, os 5 livros da lei de Deus. Fique conosco no nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula daqui a pouco, falando um pouco mais sobre os 5 primeiros livros da Bíblia.